Bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu também estou bem. Vamos começar nossa manhã, vamos fazer nossa oração, começar aí nosso capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Hoje vamos dos versículos 1 ao 11. Nesse trecho, João envia mensageiros para perguntar a Jesus se ele era realmente aquele que havia de vir. Mesmo sendo um grande profeta, João passa por um momento de dúvida, mostrando que até aqueles que, com fé, podem, em certos momentos, questionar. Jesus responde, não apenas com palavras, mas com evidências, curas, milagres e transformação de vidas. Ele também fala sobre João, reconhecendo sua importância e mostrando que, mesmo sendo grande, o reino de Deus revela algo ainda maior. Oremos. Pai amado, coloco este momento diante de Ti. Ajuda-nos a compreender Tua palavra e a fortalecer a nossa fé, mesmo nos momentos de dúvida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Vamos para a nossa leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 1. Jesus prega nas cidades. Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades delas. Isso também se encontra em Mateus 7:28. Os mensageiros de João Batista, Lucas 7:18-35. Versículo 2. Quando João no cárcere... Desculpa, minha garganta tá... Dei aula ontem. Versículo 2. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar. Versículo 3. Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Versículo 4. Então Jesus lhe respondeu, voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Versículo 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Isso também está em Isaías 35, 5-6. Versículo 6. E bem-aventurados é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Isso também está em Isaías 6, 61. Versículo 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Versículo 8. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas. Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Versículo 9. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, e lhes digo, e muito mais do que um profeta. Versículo 10. Este é aquele de quem está escrito, eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Isso está em Malaquias 3:1. Versículo 11. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que o usam de força se apoderam dele. Versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizarão até João. Isso está em Lucas 16:16 e compare Malaquias 4:5, Mateus 17:10-13
e Marcos 9, 11 a 13. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 16. Mas o que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros. Versículo 17. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não pratearam. Versículo 18. Pois veio João, que não comia nem bebia. Isso também está em Mateus 3, 4. E as pessoas diziam, ele tem demônio. Versículo 19. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e as pessoas diziam, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Isso também está em Mateus 9, 11 e Lucas 15, 20. Então, nós vamos parar por aqui. Quem está recebendo, aqui saiu o número errado, é do capítulo até o 18 que a gente foi hoje, tá? Quer dizer, do versículo 1 ao versículo 18 que a gente foi hoje, tá bom? Analogia. Quando a fé encontra dúvida. Imagine alguém que já teve certeza do caminho, mas em meio às dificuldades começa a questionar. Não porque deixou de crer, mas porque está cansado, esperando resposta. Assim foi João. Mesmo tendo reconhecido Jesus antes, ele agora pergunta: é realmente o Senhor? E Jesus não responde. Ele responde com evidências, com cuidado e com amor. Isso nos mostra que a dúvida não nos afasta de Deus. Quando ela é sincera, ela pode nos aproximar ainda mais. Deus não espera uma fé perfeita, mas um coração verdadeiro. Quando nós caminhamos, quando nós reconhecemos Jesus, reconhecemos o nosso Mestre, nós vemos os acontecimentos. Quando a gente duvida, a gente precisa duvidar com uma fé sincera. É uma dúvida de um questionamento para ver a veracidade, mas não a dúvida da dúvida, a dúvida com a falta de fé. Nós falamos muito da fé ao longo do Evangelho de Mateus, do capítulo 10. Falamos muito sobre a confiança. Mateus fala muito sobre confiar cegamente em Jesus. Mateus foi um que fez isso. Ele largou tudo. Ele largou as posses que ele tinha, ele largou o trabalho que ele tinha e foi seguir Jesus. Apenas porque ele sentiu no coração, com fé, que deveria fazer aquilo e que deveria confiar em Deus, que deveria confiar no que Jesus estava falando. Por isso, a nossa reflexão de hoje é: quando posso, por momentos de dúvida, quando passo por momentos de dúvidas, eu me afasto de Deus ou me aproximo ainda mais dele? Tenho buscado respostas na presença de Deus? Alguns anos atrás, isso há 20 anos atrás, eu passei por uma situação muito difícil mesmo. E eu praticamente estava sem nada.
E eu estava para ir embora daqui e retornar para um lugar. Uma hora eu conto toda essa história, mas enfim. Naquele momento eu questionei a Deus e Deus me mostrou o caminho. E Ele me disse assim: se você ir, assim será, mas se você ficar, nunca irá te faltar nada, nem a ti e nem a teus filhos. E assim Deus cumpriu até hoje. E assim Deus foi cumprindo e foi fazendo até hoje. Então, é a gente permitir, independentemente da gente saber aonde ir, da gente não saber aonde ir, como ir, com quem contar. Mas existe uma pessoa que nós podemos contar cegamente, é com Deus. Então, a nossa fé, ela é testada nos momentos de dúvida. O que fazer? E buscar resposta na presença de Deus. Amém? Pratique a sinceridade com Deus hoje. Identifique uma dúvida ou inquietação que está no seu coração. Fale com Deus com sinceridade, dizendo: Senhor, me ajude a compreender e a confiar. Separe alguns minutos de silêncio para você ouvir e descansar em sua presença. A fé cresce quando aprendemos a confiar, mesmo sem todas as respostas. É simplesmente fazer. É simplesmente seguir. Não porque o outro deseja ou porque o seu ego almeja, mas porque assim Deus te disse para seguir, para fazer aquilo que é necessário. Às vezes a gente pede orientação para Deus, mas duvidamos. Às vezes pedimos orientação para Deus e fazemos tudo o contrário do que Ele nos fala. Então a primeira coisa a ser feito é refletir. O que a gente tem feito? Será que eu tenho buscado respostas na presença de Deus quando eu tenho dúvida? Quando eu estou em dificuldades? Deus ele vai enviar de várias formas. Ao longo desses 20 anos, Deus fez isso na minha vida. Com 3 filhos pequenos, sozinha, sem casa, sem nada. Deus assim enviou. Enviou pessoas, enviou situações, enviou trabalho e assim Ele foi fazendo acontecer as coisas na minha vida. Logo, logo sai o livro que eu vou escrever, O Sobrenatural de Deus. E lá vocês vão ler toda essa história. E assim eu venho firme. Eu acho que se eu for lembrar e contar a história, eu acho que eu tenho lembrança de que começou com os meus 8 anos de idade. Foi ali que eu comecei a ter os meus primeiros passos com Deus. E isso vem crescendo a cada ano e a cada tempo. Amém? Oremos. Senhor Deus, mesmo quando eu não entendo, eu escolho confiar. Fortaleça a nossa fé e acalme nosso coração. Que eu nunca me afaste de Ti, mas sempre me aproxime ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Que possamos sempre estar próximos de Deus. Que possamos sempre fortalecer a nossa fé e acalmar o nosso coração. Às vezes de manhã eu levantava e falava assim: Deus, me dê um cliente para mim comprar o leite e o jantar. E assim Deus fazia.
e fará na sua vida. Até amanhã. Um ótimo dia.